Glória a Deus. Irmãos, nós estamos em um tempo muito bacana. Eu não sei se vocês já foram do outro lado. Alguém já teve curiosidade de ir? Quem que foi do outro lado já viu como é que a reforma tá? Tá lindo, não tá? Lembra que eu falei aqui no desafio da reforma que nós iríamos gastar mais ou menos aí o quê? Uns 52 dias, assim como Neemias. Lembra que foi uma obra em um tempo recorde, né, do que Neemias fez. E a minha programação ali realmente eram uns 2 meses ali, mais ou menos. E na verdade era para começar em agosto, depois do aniversário da igreja. Eu não quero arrumar muvuca nenhuma antes do aniversário da igreja, porque já tem um monte de programações já para o aniversário de 10 anos da igreja. E só que não deu, né? Não dava para as nossas crianças permanecerem mais nas salas da maneira que estava. Eu acho que vocês vieram aí e viram, né, o entulho que estava lá fora. Alguém chegou a ver como é que estava o estado das divisórias? Né? Eu falei com o Roger ontem, eles estavam carregando, eu falei, ó, cuidado para não poder danificar as divisórias. Eu pegava, elas dissolviam assim, né? Derretiam. Então, irmãos, foi Deus mesmo colocou no coração, e quando Ele coloca no coração, Ele envia as pessoas. Deus havia me falado que daria 50 pessoas para o desafio desta reforma, durante 10 meses. E quantos nós temos, pastor? 51. Pode dar glória a Deus, irmãos? 50, Deus vai dar mais ainda, eu tenho certeza. Aquilo que era para gastar 2 meses, 2 semanas, né, pastor? 2 semanas. Falta o que? Sabe o que? Rodapé, pintura e o banheiro. O acabamento do banheiro. E aí, então, irmãos, depois é só cantina e área externa. Porque não acaba ali não, irmãos. Tem a cantina, tem a área externa da igreja. Olha, Deus tem nos usado. Não é fácil você ouvir a voz do Senhor e assumir tamanha responsabilidade de uma obra. Mas eu tenho certeza que os nossos filhos, eles merecem e eles estarão no melhor ambiente. Ainda vamos comprar todos os móveis novos para as crianças, faremos móveis novos também lá planejados para os professores. Vai ser uma grande bênção. Os nossos filhos, eles crescerão com estrutura e saberão que tudo aquilo ali foi Deus quem fez. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 28, versículo 10. Gênesis, capítulo 28, versículo 10. Quem já for encontrando aí, pode ficar de pé. Reverência à palavra do Senhor. Hoje é o nosso culto da família, culto que Deus preparou, e eu estou muito feliz. Eu creio que vocês não ligam, né, por essa bagunçazinha que está aqui, porque está acontecendo uma obra lá. E olha, você que deseja participar, fazer parte não só do desafio, mas colocar mesmo a mão na massa, é só falar com a gente, né, pastor? Glória a Deus. Acharam? 28, Gênesis 28, versículo 10. O Senhor fala assim: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tinha chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti
e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É casa de Deus, ao quê? A porta dos céus. 18. Tendo-se levantado Jacó, cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite, e ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Fecha os teus olhos. Ah, Senhor, Tu és o nosso Deus, a nossa rocha. Bendita é a Tua palavra, ó Deus, que tem nos sustentado todos os dias. Deus, e diante da Tua palavra, ó Deus, nós cremos e temos reverência a ela. Por isso, ó Deus, fala conosco. Obrigado, Deus, por cada um que serve na Tua obra, cada diácono, intercessor, cada líder, cada pastor, presbítero, meu Deus, cada um dos Teus filhos que aqui se encontram, Pai. Nós Te louvamos, nós estamos aqui, ó Deus, para cultuar o Senhor. Por isso pedimos, ó Deus, fica à vontade. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, pode assentar-se. O Deus de Betel. Irmãos, quando Jacó, ele rouba o seu irmão, ele não estava somente roubando o seu irmão. Ele também estava roubando o pai. Havia sobre Israel alguns costumes, e diante desses costumes existia um direito que se chamava direito da primogenitura, que estava sempre sobre o filho mais velho. Ele tinha direito a uma porção dupla. Ele tinha o direito também de dar continuidade no legado familiar. E não estava sobre Jacó esse direito. E quando Jacó, ele rouba o seu irmão, ele também estava roubando o seu pai. E a Bíblia vai falar que quando ele chega diante deste lugar, aonde ele teve que sair fugido, quando acontece tudo isso, a Bíblia vai narrar que ele teve que sair, e ao fugir ele se depara em um deserto, e ali para dormir ele não tinha o seu travesseiro mais, ele não tinha o seu cobertor, ele não tinha a cama que ele dormia, ele não podia mais contar com a bênção da família.
ele não poderia mais contar com a sua casa, porque ele sabia o que ele havia feito. E quando ele chega ali, a única coisa que ele encontra diante dele foi uma pedra. Alguém já dormiu já em obras ou em algum lugar e já colocou a cabeça em algo duro para dormir? Você acorda até torto, né? É ruim demais, o pescoço fica duro. Você acorda parecendo que não tinha dormido. E Jacó, a única coisa que ele encontra foi uma pedra. E quando ele coloca a cabeça no travesseiro, ele começa então a sonhar. E nós sabemos que, como família, tem muitas coisas que nos tiram o sono. Tem coisas que acontecem conosco, tem coisas que acontecem com a nossa casa, que tira de nós o sono, o sossego, às vezes a paz. E que nós precisamos da marca do Senhor em um ambiente familiar para que ele não se perca. Para que a nossa casa ela não caminhe para o caminho da perdição, para o mundo. E Jacó, quando ele chega e ele coloca ali a cabeça, ele começa a ter um sonho. E no sonho ele tem uma imagem muito clara para Jacó. E a imagem era que havia uma escada, que ela estava posta aonde? Acabamos de ler. Prestar atenção, se não, volta no seu texto aí, pega a Bíblia de novo. A palavra nos diz que a escada estava com a sua sustentação aonde? Olha meu dedinho para baixo. Na terra, e ela alcançava os céus. Por que a escada tinha a sua estrutura na terra? Aquilo que Jacó precisava resolver era terreno. A Bíblia fala que os anjos ficavam ali subindo, descendo, Deus aparece, Deus fala com ele, e ele fica tão atemorizado que ele pega aquela pedra, faz dela uma coluna, transforma aquela pedra em um altar e deita azeite nela. Talvez a última coisa que ele conseguiu pegar quando saía da casa dos teus pais. E às vezes quando nós constituímos família é exatamente assim. Tem coisas que não dá para você sair da casa dos teus pais e nem pegar, porque não te pertence, você tem que constituir uma família. E às vezes nós nos deparamos assim como Jacó. A única coisa que ele pôde trazer, como a Bíblia relata aqui, e dá para ver que ele tinha um azeite. Que ele consegue ir lá e deitar naquela pedra e transformar aquela pedra em um grande altar. E quantas coisas nos vêm e acontecem conosco para constituir uma família. Às vezes você acha que sabia, mas depois não sabia. Você acha que daria certo da maneira que você pensou, mas não deu. E quantas coisas nós temos que recalcular. Ir lá construir, quebrar de novo e voltar a construir. Quantas coisas nós erramos como família. Mas Jacó, ele tinha feito algo muito duro. Ao ponto de pegar um direito que não estava sobre ele. E ele tinha que consertar tudo aquilo. E consertar algumas coisas, irmãos, não é fácil. Nós viemos para a obra e às vezes eu paro ali um pouquinho, vou fazer uma comida para a gente. E daí a pouquinho chega um, pastor, eu o quê? Tem um B.O. O que foi? Furamos o cano. Ai, meu Pai eterno, cadê o registro geral? Não tem, não existe.
Obras que você não fez, não foi você quem fez, não foi você que criou isso aqui. O único registro geral que existe é na casa, né, no ambiente do proprietário que está aqui acima, e não tem chave, não tem acesso. E agora? Bom, agora vamos lá, né? Vamos procurar um jeito de fechar. Aí vamos lá, compramos todas as tubulações, chegamos, vamos cortar, corta o cano, nós vamos tampar o cano. A hora que corta o cano é de rosca. Não é da sua época, você é muito jovem, né? Mas eu já conheci aqui, aqui nesse prédio, essa tubulação ela é de cano branco, e quando o caninho é branco, ele é de rosca. Não existia você chegar com uma conexão e colocar ali um T, uma junta, né, de cola. Você tem que comprar uma chavinha, abrir rosca na cabeça do cano. Fez sangue do cordeiro. Nós cortamos mesmo do cano, já cortamos. E agora? Agora a água, o Copasa, né? Agora orar pela Copasa. Vamos procurar uma chave, cadê chave? Não existia, isso não se fabrica mais, não se tem. E não achava a chave, até conseguimos a chave para fazer rosca no cano. Fizemos. Daí a pouquinho, olha, aconteceu outro BO, o quê? O cano de novo. O cano é assim, você está aqui, descobre o cano, daí a pouquinho, você acha que ele está em linha reta, o cara que colocou fez assim, daí a pouquinho fez assim, daí a pouquinho fez uma curva no cano. Eu falei, não estou acreditando. Quem fez isso, meu Deus, foi para testar mesmo. Foi para testar a nossa paciência, a nossa paz. Esse banheiro já era para estar pronto, irmãos, há muitos dias. Aí a última, e ainda bem que Deus, ainda bem, né, que Deus é Deus, e Ele é tão poderoso que tudo o que acontece ainda está no controle dEle, nas mãos dEle, porque Ele é Deus. E a última a gente estava ali, no sábado, furando, né, com um martelete, e a pouquinho o martelete foi todo assim para baixo, bluf. Aí o diácono Marinaldo me chama, pastor, é o quê? Outro B.O. E esse é grande, pastor. Vem com o cano de novo? Não, pior. Ai, meu Deus, o que foi dessa vez? Irmãos, olha como Deus, Ele é um Deus que nos mostra todos os detalhes. Eu estava muito incomodado com relação a fazer essa reforma, e só sábado é que fomos entender que não era a despeito das salinhas, era que a nossa vida estava em risco neste imóvel. Nós estamos aqui há 10 anos, só que estamos aqui. Nós chegamos, o banheiro já estava daquele jeito, outras empresas já estiveram aqui neste lugar. Quem conhece esse bairro vai lembrar que aqui era uma fábrica de biscoito. Nesses 10 anos, toda a água que sai de lavar as mãos ali da pia e a água da pia da cozinha, ela literalmente estava indo por baixo do piso, sem nenhuma conexão de cano. Não tinha um buraco que parecia já uma fossa. Um negócio deste tamanho, uma cratera. Que a qualquer momento esse prédio poderia cair. Deus, Ele é um Deus que Ele sabe, Ele tem ciência de todas as coisas. E às vezes nós murmuramos porque está acontecendo alguma coisa que não está no nosso controle. Mas Deus, tudo o que Ele quer é nos mostrar aquilo que não está aos nossos olhos carnais. Falei, glória a Deus, ainda bem que não jogamos todo o entulho fora. Vamos voltar com sacos de entulho novamente. A obra foi feita ali, tiramos a água que estava debaixo
toda a estrutura do imóvel ali, era muita água, irmão, muita coisa, muita lama. E Deus já havia revelado aqui na sexta-feira, uma irmã aqui orando, e ela sentia um cheiro de lama, e ela falava que não sabia de onde isso estava vindo, e no sábado nós testificamos que era dali. Deus, ele é um Deus que ele tem controle de todas as coisas, e quando Jacó, ele faz isso, ele não estava apenas tirando do irmão o direito de primogenitura, mas ele estava roubando, tirando aquilo que era a autoridade do seu próprio pai. E era por isso que ele tinha que consertar, era por isso que naquela visão que Deus dá para ele, aquela escada estava posta com a sua estrutura na terra, para depois ser conectada nos céus. Enquanto nós não resolvemos as nossas pendências, nós não estaremos conectados com os céus. Não tem como se conectar com Deus sem resolver as nossas pendências. O Senhor vai dizer que quando nós temos uma pendência com algum irmão, eu preciso trazer a minha oferta, deixar ela de canto e resolver primeiro, para depois consagrar a minha vida financeira diante do Senhor. Tem coisas que nos impedem de viver promessas. Tem coisas que nos impedem de viver como família bendita sobre a terra. Tem coisas que tiram de nós tudo aquilo que nós havíamos sonhado, colocado no papel, feito a nossa carta profética. E às vezes quando vem as primeiras batalhas, dificuldades, nós abrimos mão. E às vezes nós abrimos algumas pendências, e se elas não forem resolvidas, problemas, irmãos, em qualquer lugar, aonde você for, irá existir. Quem aqui não tem problema nenhum familiar? Zero. Todos nós temos. É por isso que essa escada, ela precisa estar bem conectada, estruturada, porque enquanto eu não resolver essas pendências eu não vou me conectar com os céus. E Jacó, ele entendeu exatamente isso. Ele entendeu que ele precisava resolver no seu coração, que ele precisava resolver aquilo que ele havia feito. O que ele faz? Deixa eu começar a resolver. Eu ouvi a voz do Senhor, deixa eu pegar essa pedra, deixa eu levantar um altar ao Senhor. Daí a pouquinho, quando ele acorda daquela visão, daquele sonho dele, ele fala: nossa, este lugar, ele é lugar de Deus. Deus estava aqui. Depois, quando chega lá no versículo 20, fala assim: fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer, roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto concederes, certamente eu te darei o dízimo. Irmãos, nós, como família, como homens de Deus, mulheres de Deus, todos nós já passamos por esse dia de Jacó. Se você for puxar aí na tua cabeça, fala assim: Senhor, olha, eu me lembro quando eu tinha apenas uma pedrinha. Eu lembro, Senhor, lá atrás, quando eu não tinha uma casa. Eu lembro, meu Deus, quando eu não tinha um carro. Eu lembro, Senhor, quando eu não tinha uma moto. Eu lembro, Senhor, quando eu não tinha uma família, quando eu não tinha filhos. Eu lembro, Deus, quando eu clamava para que o Senhor pudesse curar a enfermidade que estava assolando a minha casa. Jacó fez isso. Ele falou: Senhor, olha, eu acho que quando Jacó chega nessa situação, em que ele chega apenas com a sua garrafinha de azeite,
E ele começa a fazer votos com o Senhor. Senhor, se o Senhor, eu estou hoje no deserto. Hoje eu me encontro no deserto em uma situação muito, mas muito difícil de ser resolvida. O meu irmão, com certeza, o dia que topar comigo, ele vai querer me matar. O meu pai deve estar furioso comigo. Todo mundo vai ficar sabendo que o que eu fiz não foi legal. Eu vou ter que fugir. E para fugir, irmãos, ele não leva nada a não ser o que a Bíblia está falando aqui. E quantos de nós já estivemos em situações como Jacó, de falar assim, Senhor, o dia que o Senhor me der um emprego de honra, eu farei isso. Senhor, o dia que o Senhor me der tal roupa que eu sonho em ter, aquele tênis que eu estou sonhando e clamando para ter, né, juventude? Aquela camisa legal de marca, que tem alguém com... Senhor, se o Senhor me der o filho que eu tanto quero, meu Deus, eu vou fazer tanta coisa para o Senhor. Lembra daquele dia, puxa aí na tua cabeça, daquele dia que você se converteu, em que Deus teve, foi lá no teu coração, teve acesso a Ele. E você fala, Senhor, se o Senhor transformar minha casa, Deus, se o Senhor fizer isso, meu Deus, se o Senhor me der um emprego bom, eu vou poder fazer tanto a tua obra. Mentira! O que você faz com tudo aquilo que Deus te deu? Você clamou, você já orou, você já fez, Deus já te deu, o que você tem feito com isso? Deus, que o Senhor me der um carro, Senhor, eu vou levar irmão para casa, eu vou dar outra carona, às vezes passa, nem oferece carona. Deus, se o Senhor curar, Deus, olha, Deus, pode ter certeza, se o Senhor curar o meu familiar, se o Senhor curar meu filho, tirar ele do hospital, fizer isso, assim, sabe? Senhor, eu vou fazer loucuras para o Senhor, eu vou entrar na tua casa, eu vou orar, eu vou buscar mais, olha, eu vou clamar pelas madrugadas, no outro dia já nem lembrava mais. Quem aqui já leu? Nós estamos no capítulo 28, até mais ou menos lá o 35 da história de Jacó. Jacó cumpriu isso? Cumpriu? Irmãos, porque nós temos o mesmo espírito de Jacó. Quando nós estamos apertados na magrela, encurralados, nós fazemos um monte, mas um monte de propostas com Deus. Deus, se o Senhor fizer isso, eu vou fazer. Deus, se o Senhor me der isso. Deus, se o Senhor me der uma namorada bonita, Senhor, eu vou colocar essa mulher na obra, nós vamos fazer a obra assim, assim, assado. Deus, daqui a pouquinho, cadê? Deus, se o Senhor me der, Deus, eu vou fazer a tua obra, Senhor. Eu preciso de tempo, Senhor. Eu preciso não trabalhar mais final de semana, em feriado, quer ter um emprego, poder ficar, de boa para a sua obra. Deus vai te dar. E aí, o que você vai fazer com este tempo? O que você vai fazer com isso? Irmãos, às vezes dá tristeza colocar algumas coisas no grupo. Dá tristeza, parece grilinho. Quem é que já foi no meio, daqueles matagais lá, que você não escuta nada a não ser grilo, né? Os dias que nós viemos, vai falar só dos homens. E vocês, mulheres, que dia se oferecer para vir aqui e falar, não, pastor, final de semana eu estou aí, eu vou cozinhar para vocês, pode trabalhar. Nada. Eu tenho que parar a obra para cozinhar. E aí? Não, Senhor, mas se o Senhor me der uma igreja bonita, lá um quarto legal, uma sala legal para os meus filhos, eu vou fazer algo mentiroso. Você só quer a parte da bênção, mas a hora que precisa realmente de você, Senhor, dá linha. Pastor, eu tinha coisa para fazer, sim, mas se você for ver, lê sobre a despeito das bodas do Cordeiro, quando foi feito um grande preparo nupcial, cadê a igreja? A igreja tinha alguma coisa para fazer. Um era um campo para cuidar, o outro tinha que cuidar de boi que tinha comprado.
O outro tinha cuidado mais de quê? Não, casou, agora é lua de mel. Quem está aqui, irmão, está parando alguma coisa da vida dele também. Ninguém está na obra porque está à toa. Porque não tem o que fazer. É porque, diante de todo o desafio dos 30 mil que eu havia feito, quando os pedreiros chegaram aqui para olhar o banheiro, irmãos, eles triplicaram o valor normal que poderia ser. E só depois eu fui entender mesmo que realmente, diante do que estava proposto naquele banheiro, imagina, quantos metros quadrados daquele banheiro? Cadê o Fagner? Quantos metros quadrados daquele banheiro, Fagner? 20 e poucos? 24 metros quadrados. Alguém chegar e te cobrar 12 conto para colocar um revestimento? 12? É ilógico. Era para a gente mesmo estar ali colocando a mão e ver o quanto, porque poderia chegar e falar assim, pastor, acho que a melhor coisa é chegar aqui e colocar piso sobre piso. Eu queria colocar piso sobre piso. E estava no meu coração, é facinho. Eu chegar lá, colou, acabou. É ou não é? Eu ia lançar piso sobre piso. Quem tirou da minha cabeça foi um engenheiro, que chegou lá, o pastor Fernando chegou aqui e falou, pastor Fernando, vou fazer assim, assim, assado. E ele falou assim, se eu fosse você, eu não faria. Esse prédio que já foi utilizado para biscoito, está tudo cheio de gordura, esses rejuntos, vai soltar, vai pisar fofo. E às vezes, irmãos, nós temos o mesmo espírito de Jacó. Eu me lembro do dia da minha conversão. Eu não me converti porque eu queria uma bênção para mim. Eu me converti porque a minha mãe estava com uma sentença de morte. Porque os médicos haviam dado para ela apenas 1 ano de vida. Porque tinha chagas. Em 2002. E eu não sabia orar, e alguém chegou e apresentou Jesus para mim e falou assim, olha, Jesus pode curar sua mãe. Eu, como assim? Como é que ele faz? Eu vou ligar para ela e eu vou orar por ela. Mas só assim, você vai ligar e... Mas eu não tenho dinheiro para pagar o interurbano. Eu falei, eu pago. Mas eu quero orar pela tua mãe porque eu tenho certeza que o meu Jesus pode curá-la. Foi esse evangelho que eu conheci. Foi esse evangelho que homens de Deus não fugiam de profetizar. Que mulher de Deus não fugia de clamar. Não fugia de estar perante o Senhor. Viu a enfermidade e ia clamar, eu quero orar, deixa eu orar por você. Era assim, qualquer situação tinha alguém falando assim, eu quero orar por você, posso orar por você? Eu quero clamar por você, se o Jesus que eu sirvo pode transformar a sua vida. E ele orou, e Jesus curou a minha mãe. A minha mãe está viva até hoje. Só tinha 1 ano, está desde 2002, irmãos. Está lá, Deus curou. E aquele dia eu fiz igual Jacó. Não a parte, né? Ele deixou de cumprir. Mas eu fiz um voto com Deus. No dia em que o Senhor curou a minha mãe, eu fiz um voto. Eu falei, Senhor, eu não preciso de mais nada. Que o Senhor não precisa me demonstrar mais nada para eu entender que o Senhor é Deus, porque não tinha, eu sabia dos diagnósticos da minha mãe, eu sabia que ela tinha que colocar uma capaz, eu sabia que ela só teria 1 ano de vida, eu sabia de tudo isso, e o Senhor curou. Falei, Deus, eu vou gastar todos os meus dias na tua presença. Vontade já deu, irmãos, de nunca ter igreja, vontade já deu de fechar essa, não sei quantas vezes. Oxe, direto me bateu as vontades, mas eu vou fechar esse negócio. É melhor ser membro de uma igreja do que ser pastor responsável de uma igreja. Quantas vezes? Mas aí eu me lembro do voto que eu fiz. Eu falei para Deus que eu não precisava mais, que eu ia orar, que eu ia buscar, que eu ia clamar, e que jamais eu iria desistir da minha fé, que eu ia desistir do meu chamado de buscar o Senhor. Foi o suficiente, irmãos. Quantas coisas terão que acontecer mais para você acordar, para você se dispor, para você clamar, para você buscar, para você jejuar.
para você estar nos estudos, para você falar assim, eis-me aqui, pode me enviar, pode contar comigo. Você acha que foi fácil do Luan decidir e falar assim, tem uma moto, entrega ou não entrega, tem a minha palavra, devo fazer o serviço, vou ou não vou, mas eu falei que eu estaria lá na igreja. Ai meu Deus, e agora? Quando eu cuido das coisas do Senhor, Deus cuida das minhas, irmãos. Quando eu cuido das coisas do Senhor, Deus cuida da minha. É assim que Deus faz. Jacó fez tudo isso e falou, Senhor, o dia que o Senhor me der um terno novo, o dia que o Senhor me der um carro novo, o dia que o Senhor fizer isso, Jacó, Deus, eu não sairei mais da tua presença, o Senhor será o meu Deus, e de tudo eu darei o dízimo. Aí vem o capítulo 29, aí vem o 30, o 31, o 32, o 33, o 34, o 35, e Jacó, irmãos, já estava próspero, passou as perrengues, passou, mas tudo aquilo que Deus havia prometido, Deus fez. Fala assim para o seu irmão, fala assim, irmão, tudo que Deus promete, Ele faz, e a sua parte? Irmãos, tudo. E ele falou assim para Deus, Deus, olha, tudo que o Senhor me der, certamente eu darei o dízimo de tudo. E às vezes, irmãos, quem é que não orou para que Deus pudesse dobrar o salário dele? Deus, dobra o meu salário, Deus. Aí você fala, nossa, dobra o meu salário, Deus, não salário lá de 3 mil, 4 mil, 5 mil, 6 mil, 10 mil, amém, irmãos? E daí a pouquinho você fala assim, nossa, agora eu tenho que devolver 1.000? Pesou, agora pesou, porque antes era só 100, quando eu ganhava 1.000 era 100, estava fácil, agora, Senhor, agora são 200, 300, 400, 500, já não é tão fácil devolver assim. Mas irmãos, nós temos essa cabeça, os mesmos 10%. É que nós temos aquela coisa dentro de nós, de falar assim, nossa, esse tanto para a igreja, e o tanto está ficando para você. E às vezes nós abrimos negociata com Deus. Deus, se o Senhor fizer isso, Deus, se o Senhor abrir uma porta de emprego, o Senhor pode ter certeza que eu vou entregar o dízimo. Se o Senhor fizer isso, me prosperar, eu farei isso. Mas na hora que vem a bênção do Senhor, irmãos, nós começamos, tem isso, não, tem aquilo para pagar. Não sobrou. E o de Deus é sobra? E aqui entra, irmãos, um dos maiores segredos da prosperidade. Um dos maiores segredos da prosperidade é você cumprir aquilo que você fez com o Senhor. Porque Ele é fiel para cumprir. Ele cumpriu. Ele deu roupa, porque Jacó pediu roupa. Deus deu? Deus deu? Deus prosperou Jacó? Prosperou. Deus fez com que ele voltasse em paz para a casa dos seus pais, como ele pediu? O seu irmão o matou? Não. Mas chega um belo dia em que tudo estava bom, e é assim, irmãos, olha, tem coisas que precisam acontecer conosco, às vezes, para poder a gente abrir os olhos, e acordar, e falar assim, epa, espera aí, pega aí a sua Bíblia e abre comigo, só para vocês entenderem isso, Gênesis 35, 1. Gênesis 35, 1. Quando Deus apareceu para ele lá atrás, lembra? Que ele colocou o nome daquele lugar de Betel, até trocou o nome do lugar, foi tão poderoso aquele encontro com Deus, e às vezes é tão poderoso o milagre que acontece conosco, você fala assim, nossa, mas daí a pouquinho, irmãos, nós não podemos permitir com que nós venhamos viver apenas de emoção de milagres. Sabe por quê? Porque o milagre, uma hora ele cessa. Nós passamos por provações, agora será que diante das provações eu vou continuar sendo a mesma pessoa?
tendo o mesmo caráter familiar, sem tocar naquilo que pertence ao Senhor, sem tocar na minha casa. Olha o que está aí. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu. Deus chegou para lembrá-lo. Fala assim para o seu irmão: Deus está te lembrando hoje que você é crente. Amém? Deus foi lá, olha, passou o capítulo 29, 30, 31, 32, 33, 34, no 35, Deus aparece de novo. Ô, Jacó, ei, quem é? Deus de onde? Deus que apareceu lá, rapaz, lá em Betel. O Deus que você prometeu e você não cumpriu. Você não falou que você ia fazer isso? Que tudo que passasse pela sua mão, você não iria ser dizimista? Cadê, Jacó? Cadê você, Jacó? Onde é que você está? O que você tem hoje? Tudo que você tem hoje, as ovelhas que você tem, tudo que passa pelas suas mãos só prospera porque eu sou contigo, Jacó. Tudo que você está fazendo só acontece a bênção porque eu sou contigo. A sua casa só é o que é porque eu fiz. Não escora, irmãos, não escore naquilo que é a sua estrutura de conhecimento, porque isso, irmãos, tem gente lá fora mais inteligente que você. Tem gente lá fora mais preparada e mais estudada do que você. O emprego e as condições que Deus te deu, foi Deus que te deu. Não escora no braço da tua carne, mas escolhe na possibilidade de entender que a cada dia é Ele que tem te prosperado, é Ele que tem feito, foi Ele que abriu a porta, foi Ele que te abençoou, foi Ele que tem curado, é Ele que tem transformado a tua vida, é Ele que tem transformado a tua casa, é Ele que tem abençoado em todas as áreas. E é isso que eu oro a Deus. Deus, eu não quero o teu lugar. Eu não quero o lugar do Senhor. Eu não quero esquecer o que Deus já fez, porque para mim é o suficiente. Lembra aí do dia que você estava na magrela e você clamou. Lembra aí do dia que você não tinha possibilidade de você se tornar o que você se tornou. Quem fez? Foi você ou foi Deus? Foi Deus. Lembra aí da faculdade que você fez? Sabe quem fez tudo isso? Deus. A posição que você ocupa hoje foi Deus. Porque é bem provável que no dia lá, como a Bianca colocou aqui, tinha uma pessoa mais capacitada do que ela. Tinha experiência e ela não tinha. Ela está graduando. Não tem experiência nenhuma. Sabe o que Deus fez? Deus tirou a outra e colocou. Deus tirou da mão do ímpio e colocou na mão do justo. Então espera, mas Senhor, é que esta vaga tem outro mais capacitado, eu não quero saber, eu que abri a porta e eu vou te colocar lá, mas já colocou outro, eu tiro e te coloco. Irmãos, é assim que Deus faz, é assim que eu preciso entender. Chegou o dia em que Deus precisou lembrar Jacó, que não foi ele que fez tudo aquilo, que não foi pelo braço dele, pela força dele. Hoje eu vou separar aqui, olha, Labão, escolhe aí as ovelhinhas se quiser, as outras aqui serão minhas e elas vão prosperar aqui. Que não foi a mão de Deus que fez aquilo, irmãos. Em que tudo que Jacó fazia, Deus estava com ele. Mas Deus precisou de lembrá-lo, olha aí, está aí no versículo 1. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, habita ali, faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Lembra-te de mim? Lembra do Deus que apareceu para você no dia da tua angústia? No dia da sua perseguição? Lembra do que Deus fez e do que Ele pode fazer? Não existe ninguém na terra que pode resolver o seu problema a não ser a boa mão do Senhor. Lembra, porque é Ele. Ele ainda continua sendo Deus. Ele pode pegar
todos os seus problemas familiares e fazer com eles assim, ó. Porque Ele é Deus, porque é Ele que move os céus, é Ele que tem controle de todas as coisas. Lembra, Jacó? Foi eu que apareci para você, Jacó, quando você não tinha um terninho, quando você não tinha um carrinho, quando você não tinha nada, Jacó, fui eu. Quando você não tinha um emprego bom, Jacó, fui eu. Fui eu, Jacó. Se coloca aí na pessoa de Jacó. Fui eu que apareci para você, Jacó. Está lembrado de mim, Jacó? Já tinha passado tantos capítulos que Jacó nem estava lembrando mais de quem era Deus. Tanto é que depois você vai percebendo ao ler o texto, quando ele sai na jornada dele para o irmão, quantos deuses ele precisa pedir para tirar. Olha, tira aí porque o Deus verdadeiro apareceu. Quantos outros deuses já havia tomado espaço? E quantas coisas se tornam deuses para nós, irmãos? E às vezes Deus precisa nos lembrar, olha, irmão, filho, amado, eu sou o teu Deus. Foi eu que te tirei lá daquele lamaçal. Abra aí a sua Bíblia comigo, lá em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 10. Deuteronômio 6, 10. Que fala assim: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sobre juramento prometeu a teus pais Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes. Versículo 11. E casas cheias de tudo o que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares. 12. Guarda-te, para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Guarda de não esquecer, irmão. Não esqueça que é Deus. Não esqueça você que é Deus. Não esqueça que tudo, o sapato que você tem foi Deus. Não esqueça que a roupa que você está vestindo é Deus. A comida que você tem para comer é Deus. Não esqueça que a família que você tem é Deus quem deu. Não esqueça que os filhos que você tem foi Deus que deu. Não esqueça que o filho que você se tornou foi Deus quem fez, porque sempre será Deus. Guarda-te de não esqueceres de quem fez tudo isso foi Deus. Traga à tua memória aquilo que te dá esperança. Guarda de não te esqueceres de que foi Deus. De que sempre será Deus. Depois, se você voltar no capítulo 35 de Gênesis, versículo 3, versículo 2, fala assim: então disse Jacó à sua família e a todos com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas. Já tinha esquecido quem era o Deus de Betel. Tinha passado muito tempo, irmãos. Só um tempinho para poder ter uma mulher, para depois outra, foram 14 anos. Estou falando de aproximadamente mais de 20 anos, ele já havia esquecido. Já tinha outros deuses. Ele falou: vai tirando aí, porque Deus voltou a falar. Deus está falando comigo aqui. Joga fora. Tira do nosso meio aquilo que está impedindo a bênção sobre a nossa casa. Tira do nosso meio aquilo que está impedindo a bênção sobre a minha casa, a tua casa. Tem família aqui que precisa assim, ó, tem família aqui que mulher dizimista, o marido não é. Vai aprender isso quando o marido é, às vezes a mulher não é. Tira da tua casa a pendência que impede com que Deus realmente transforme. Lembre que aquilo que Deus tem feito é Ele, e o que você tem não é seu. Ai, pastor, mas não é. Porque
E se Deus quiser fazer isso aqui, tirar amanhã, Ele tira de você, e aí? Mas é sobre ameaça, pastor? Não, é sobre inteligência. É sobre entender que é Deus que faz todas as coisas. Versículo 3, levantemo-nos e subamos a Betel, farei ali um altar a Deus que me respondeu no dia da minha angústia. Fala para o seu irmão, você fala assim, irmão, levante um altar ao Senhor, ao Deus que sempre te respondeu no dia das tuas maiores angústias. Sabe aquela angústia que estava lá atrás? Passou? Já passou. Sabe aquela que está acontecendo ainda? Ela vai passar. É dia de nós levantarmos um altar ao Senhor. O primeiro altar é o altar do Deus que me respondeu e me responde em meio às minhas angústias. Olha, se você tem passado por dias angustiantes, eu quero falar para você, Deus é um Deus que respondeu e responde em meio às angústias. Deus é um Deus que respondeu e responde em meio às minhas angústias. Depois, completando o versículo, fala assim, e me acompanhou no caminho por onde andei. Ele é Deus. Depois, no versículo 7, fala assim, edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou, quando fugia da presença de seu irmão. Sabe que Jacó se tornou um grande homem, que construiu grandes altares a Deus. Não existe, irmãos, uma outra importância na minha vida e na sua vida, a não ser que nós fomos gerados para poder levantar os altares para o Senhor. Porque o altar era um lugar que marcava aquele ambiente, aquele lugar. Os altares naquela época eram feitos de pedras, montões de pedras, levantavam ali, deitavam ali uma oferta, e sempre era uma oferta de libação ao Senhor, ou um azeite era colocado, mas aquele ambiente estava marcado pela presença de Deus. Era ambiente que, ao passar de longe, sabia que alguém passou ali, e Deus havia falado com ele. Você foi gerado para poder construir altares, para levantar altares, para poder ser aquele que Deus realmente escolheu para habitar. A tua casa precisa ser um altar a Deus, a tua família precisa ser um altar ao Senhor, o teu ministério precisa ser um altar ao Senhor, e para isso Deus tem te constituído. Então lembra-te, irmão, lembra de onde Deus te tirou, lembra do que, se você pegar 10 anos atrás, nós temos 10 anos de ministério. Eu sei o que Deus fez neste lugar. Talvez está pegando há 1 ano, 2 anos para cá, 3, 4, 5. Eu sei o que Deus já fez nesse lugar. Eu estou aqui desde a sua fundação. 10 anos. Muita coisa Deus já fez. E é por isso que eu trago à minha memória todos os dias aquilo que Ele está fazendo. E eu preciso levantar um altar ao Deus que já me respondeu e responde em meio à angústia. Eu preciso levantar um altar ao Deus que me deu livramento de morte quando eu fugia da presença do meu irmão. Foi isso que Jacó vai fazer. Eu lembrei, Senhor. Eu lembrei que o Senhor é o Deus de Betel. O lugar chamava Luz, e eu até mudei o nome dele aquele dia, né? Aquele mesmo Deus. Deus. Então tá bom, Senhor. Agora eu vou levantar um altar. Eu me recordei que o Senhor, foi o Senhor que me deu livramento de morte. Foi o Senhor que me tirou da angústia. Imagina a angústia de ter roubado o seu próprio pai. Imagina a angústia de ter fugido de uma família e morar em um lugar totalmente distante. Imagina a angústia, a distância. Mas ele pôde então ver a manifestação da glória de Deus. Ele se transformou em um homem de compromisso com Deus,
de honra. Abra lá em Salmos para a gente encerrar. Salmo 40, versículo 2. Já estamos encerrando o Salmo. Capítulo 40. Versículo 2. Que fala assim: tirou-me, pode se colocar de pé, irmãos. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Versículo 3. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Pode deixar esse texto aí na tela. Olhe bem para o versículo 3, irmãos. Está aí na tela. Foi isso que Deus fez com Jacó. Deus colocou um cântico novo nos lábios de Jacó. Um hino ao Deus Todo-Poderoso. E muitas pessoas tiveram que enxergar a bênção de Deus sobre a vida de Jacó. Ele colocava as mãos em tudo aquilo que Labão dava para ele como desafio e a coisa prosperava, irmãos. Podia estar difícil de prosperar e prosperava. Estava difícil de ver o milagre acontecer na casa de Labão, e o milagre acontecia. Pôs um cântico novo nos lábios dele. Fecha os teus olhos.